Marina sempre riu de presságios tolos e cartomantes. Mas em certo dia, uma velha adivinha derramou sal na porta de sua casa e sussurrou: "Não varra até a noite. Uma estranha vai passar, vai deixar a verdade." Mais tarde, ao voltar para casa e se inclinar em direção à soleira, Marina ficou petrificada com o que viu. Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Amanhã, no apartamento de Marina e Daniel, começou como tantas outras. Lá fora, o céu outonal se estendia cinzento. Gotas esparsas batiam no peitoril, e a cozinha cheirava a pão fresco e chá preto com limão. Marina, de roupão claro, ficou de pé junto ao fogão, mexendo o mingau de aveia com uma colher de madeira e de olho na chaleira. No fogão, o queimador a gás crepitava suavemente, a geladeira zumbia quase sem som, e em algum lugar nas tubulações a água murmurava abafada. Os vizinhos de cima já tinham acordado e estavam tomando banho. Daniel estava sentado à mesa, mexendo no celular e sorrindo para si de vez em quando. Estava bem barbeado, com uma camisa fresca, aquela azul clara que Marina havia passado na véspera. O paletó claro estava pendurado no encosto da cadeira. O cinto estava dobrado ao lado. "Hoje é um dia longo", disse ele sem tirar os olhos da tela. "Reunião de manhã, depois clientes, depois mais um encontro à noite." "Come direito", respondeu Marina, colocando o prato na frente dele. "Senão você vai ficar até tarde de novo só no café." "Vou tentar." Ele ergueu os olhos para ela, sorriu com aquele meio sorriso habitual que um dia a encantava e voltou a olhar para o celular. Marina sentou-se à frente dele, serviu seu chá e segurou a xícara com as duas mãos. Pela manhã, por algum motivo, suas mãos estavam frias, embora o apartamento fosse quente. Ela olhou para o marido. Ele mastigava sem olhar para o prato, vasculhando algumas mensagens, os dedos se movendo rápido, nervosos. Isso não era novidade. Nos últimos meses, Daniel sempre parecia estar com a cabeça em outro lugar. Marina atribuía isso ao trabalho. "Que encontro é esse à noite?" perguntou ela, apenas para dar continuidade à conversa. "Vêm uns parceiros." Ele não levantou a cabeça. "Gente séria. Então preciso estar em forma." "Entendo." Ela empurrou o açucareiro na direção dele. Ele acenou mecanicamente com a cabeça. E assim tomaram o café da manhã, ele no celular, ela com seus próprios pensamentos. Lá fora passou um carro. Em algum lugar lá em cima, o vizinho movia móveis e dava para ouvir o elevador subindo pesadamente até o 8º andar. Marina adorava esses sons matinais. Havia algo de confiável, de caseiro neles. Mais de 20 anos de vida em comum a tinham acostumado a esse ritmo. O chá da manhã, a conversa em meia voz, despedir o marido, depois o longo dia para si mesma. Daniel terminou o café, olhou para o relógio, levantou-se. "Pronto, preciso ir." "Pega a jaqueta, tá úmido lá fora." Ele jogou o paletó nos ombros, depois a jaqueta por cima, beijou-a na têmpora, rápido, mecanicamente, como se beija alguém que se conhece há muito tempo na porta. Demorou um segundo para ajustar o colarinho no espelho e saiu. Marina ouviu o barulho da fechadura, depois o zumbido do elevador e o apartamento ficou em silêncio. Ela voltou para a cozinha, ficou um tempo parada junto à janela. A garoa ficou um pouco mais intensa. No pátio, uma vizinha caminhava com seu carrinho de compras, devagar, enrolada num chale. Algum cachorro latiu em algum lugar. Marina ligou o rádio baixinho para ter ao menos alguma companhia sonora e começou a recolher a mesa. Os pratos para a pia, as xícaras para a prateleira, as migalhas na mão. Esses movimentos ela fazia sem pensar. Do rádio vinha um sertanejo antigo, depois a previsão do tempo, depois uma voz feminina explicava como preparar conserva de repolho. Passou cerca de 1 hora. Marina já havia se trocado, vestiu uma calça confortável, um moletom azul marinho suave, encontrou seus tênis cinzas velhos que usava para sair perto de casa. Ia caminhar até a farmácia buscar vitaminas e talvez passar pela feira para pegar maçãs. O dia prometia ser vazio, tranquilo, doméstico.
O telefone tocou quando ela procurava as chaves nos bolsos da jaqueta. Na tela apareceu Daniel. Marininha. A voz dele estava apressada, levemente ofegante. Olha, me ajuda, por favor. Meu terno está na lavanderia, aquele azul marinho. Você pode buscar? Esta noite não tem jeito sem ele. Que terno? Você saiu hoje de paletó claro. É para o encontro, eu te falei. Gente séria. Preciso exatamente daquele. Eu mesmo buscaria, mas tenho uma coisa atrás da outra. Marininha, te imploro. O recibo está na gaveta de cima do corredor, na minha carteira de trocados. Tudo bem, ela sorriu. Pego. Pode ficar tranquilo. Obrigado, minha querida. Estou te devendo um jantar. Você já me deve o suficiente para um restaurante. Ela brincou. Ele deu uma risada curta e desligou. Marina abriu a gaveta do corredor. Essa gaveta era uma espécie de pequeno depósito de miudezas úteis. Cartões de visita, parafusos, algumas velhas fichas, rolos de fita isolante, pilhas sobressalentes. Daniel guardava ali também sua carteira de trocados, uma velha de couro marrom que usava havia uns 15 anos. O recibo apareceu logo. Marina colocou no bolso, verificou se tinha dinheiro, vestiu a jaqueta. E aí, quando já estendia a mão para a fechadura da porta, ouviu passos suaves no corredor do prédio. Não o sinal do elevador nem barulho de saltos, exatamente passos macios, sem pressa. Marina esperou. Os passos pararam bem diante de sua porta. Ela abriu. À sua frente estava aquela velha. Marina a havia visto algumas vezes ao longo do último ano. Baixinha, seca, num lenço escuro que usava tanto no inverno quanto no verão, numa saia comprida escura, com botinas gastas mas limpas. Tinha olhos escuros, muito atentos, e mãos enrugadas pelo tempo. Ora ela ficava sentada perto da segunda entrada, com saquinhos de ervas secas. Ora ficava parada na esquina, olhando para longe. Ora simplesmente passava. Tão devagar, como se não fosse a lugar nenhum. As vizinhas diziam umas que era benzedeira, outras que era cigana, outras que era apenas uma vovó solitária do quarteirão de trás. Marina nunca se metia nisso. Não era do tipo de mulher que fica comentando sobre passantes. "O que a senhora deseja?" perguntou Marina, educada, mas firme. A velha não respondeu. Tirou do bolso um pequeno embrulho de papel enrolado à moda antiga, como as vendedoras de mercearia enrolavam produtos a granel. Do embrulho, na palma da mão, despejou um sal branco, muito fino. A velha se inclinou, não com a agilidade de uma jovem, mas com aquele esforço característico dos mais velhos, quando cada movimento é visível, e numa linha fina e reta, derramou aquele sal bem na soleira, bem na porta de Marina, de uma parede à outra do corredor. "Não varra até a noite", disse ela baixinho. "Uma estranha vai passar, vai deixar a verdade." E imediatamente se endireitou, virou-se e caminhou em direção à escada. Não ao elevador, à escada. Como se deliberadamente não quisesse esperar nenhum segundo, como se soubesse que não podia demorar. Marina ficou desconcertada. Estava parada na soleira de seu próprio apartamento, olhando para a filhinha de sal. Por dentro, não surgiu o medo. Surgiu raiva. Uma mulher estranha à sua porta. Uma besteira qualquer sobre uma estranha que vai passar. Marina nunca gostou de nada disso. Cartomantes, rezas, não varrer à noite, não passar coisas por cima da soleira, não colocar a bolsa no chão. Na infância, a mãe ria dos presságios. Dona Paula era uma mulher severa, instruída e uma química respeitada e sempre dizia: "Quem tem medo de presságios é quem tem medo de pensar por conta própria." Essas palavras Marina guardou para sempre. "Escuta!" tentou gritar em direção à escada. "O que é que a senhora está fazendo aqui?" Mas a velha já estava entre os andares. Dava para ouvir apenas o tic-tac dos saltos dela nos degraus de concreto. Suave, regular, sem pressa. Ir atrás dela não havia nem força nem vontade. Marina soltou um suspiro ruidoso, olhou para o sal mais uma vez. Fino, reto como uma régua, de algum jeito uniforme e cuidadoso. Como se aquela mulher não fosse a primeira vez que fazia isso. No piso claro junto à porta, o sal quase se perdia.
branco sobre bege. Só de perto se enxergava a linha. E foi provavelmente por isso que Marina nem pensou em varrê-lo logo. Não por crendice, por teimosia. Pensou, vou voltar à noite e varrer para Daniel rir. Vou contar no jantar. Imagina, uma velha derramou sal na nossa porta. Vai ser motivo para reclamar. Ela passou por cima da linha branca, fechou a porta com 2 voltas de chave, desceu de elevador e saiu do prédio. A garoa havia quase parado, restando apenas uma névoa fina. O pátio cheirava a asfalto molhado e folhas caídas. Marina puxou o capuz, atravessou a rua e foi pelo caminho habitual, pelo parquinho, pela padaria de onde vinha um cheiro adocicado, pela farmácia onde entraria na volta. A lavanderia ficava a 2 quarteirões, numa pequena galeria de lojas ao lado de um salão de cabelo e de um sapateiro. Marina frequentava aquele lugar há anos. Conhecia tanto a atendente quanto a recepcionista. Enquanto caminhava, por alguma razão pensava não no terno, mas na mãe. Naquela manhã, quando Daniel saiu, ela de repente se lembrou dos cadernos da mãe. Talvez porque na véspera havia tirado do cômodo uma fotografia antiga e ficado olhando para ela por muito tempo. Na fotografia, a mãe estava na escadaria da fábrica, de jaleco branco, o cabelo preso num coque, e sorria. Um sorriso levemente cansado. Naquele tempo, a mãe já sabia que seu trabalho, aquele sobre o qual havia se debruçado noite adentro, não seria levado à produção, e mesmo assim sorria. Dona Paula sabia se manter. Quando o pai de Marina morreu, ela jamais se permitiu chorar na frente da filha. Só à noite Marina às vezes ouvia a mãe caminhar baixinho pela cozinha. Ficou assim na memória, os passos noturnos da mãe, a cozinha no escuro, o leve cheiro da essência de baunilha que ela por algum motivo colocava no chá. Na lavanderia cheirava a produtos químicos e ar quente. Atrás do balcão estava a atendente Lourdes, que Marina conhecia há muito tempo, corpulenta, de óculos presos por um cordão, cabelo curto. Acima do balcão, a televisão ligada em voz baixa mostrava um programa culinário matinal. Marina, bom dia. Lourdes acenou afetuosamente. Bom dia, Lourdes. Vim buscar o terno do meu marido, o azul marinho. Marina estendeu o recibo. Lourdes pegou, levou aos olhos, olhou por cima dos óculos, depois de novo para o papel. Algo em seu rosto mudou. Olha, é que esse já foi retirado, disse ela surpresa. Como assim, retirado? Hoje de manhã, por volta das 11. Quem? Lourdes deu de ombros, olhou no caderno, deslizou o dedo pela linha. Uma mulher jovem. Disse que vinha da parte da senhora. Marina pousou a bolsa no balcão. Da nossa parte. Como assim? Bom, deu o sobrenome da senhora, mostrou um recibo. Nem desconfiei. Baixinha, casaco claro, bem arrumada. Salto alto. Jovenzinha, bonita, parecia sua... não sei, alguma familiar. Que familiar minha? Bom, achei que fosse parente ou assistente do marido, sei lá. Marina ficou em silêncio. Lourdes, percebendo que algo não estava bem, logo começou a falar mais rápido, num tom de voz culpado. Marina, como eu ia saber? O recibo era verdadeiro, o sobrenome bateu. A gente não pede documento. Se a pessoa tem o recibo, a gente entrega. Claro, é lógico. Marina ouviu sua própria voz como se viesse de longe. Não é culpa sua, eu é que não sabia. Ela pegou o celular e discou para Daniel. Chamou. O assinante não atendeu. Discou de novo. Mais chamadas. Desligou. Ficou 1 segundo parada no balcão, olhando pela janela onde as pessoas passavam com guarda-chuvas molhados. Quer um copo d'água? Perguntou Lourdes. Não, obrigada. Tudo bem. Marina pegou seu recibo de volta, enfiou no bolso, agradeceu e saiu para a rua. Lá fora ela parou. Ficou parada sob a marquise. Gotas da beirada do telhado caíam no asfalto sempre no mesmo ponto. Mulher jovem, casaco claro, salto alto, deu o sobrenome, sabia da lavanderia, sabia qual recibo precisava. Marina tentou raciocinar com calma. Talvez Daniel tivesse mandado alguém do trabalho e esquecido de avisar. Uma assistente, uma secretária.
No escritório dele há muita gente. Talvez alguém tivesse passado no caminho, pegado o terno, levado até ele. Então por que ele não atendia ao telefone? Talvez estivesse em reunião, talvez tivesse deixado o celular na mesa. Tudo isso era plausível, mas algo dentro dela já escorregava de modo desagradável. Marina não gostava dessa sensação, quando a razão ainda acredita que está tudo bem, mas o corpo já sabe outra coisa. Os dedos esfriavam, os ombros pesavam, a respiração encurtava um pouco. Ela discou Daniel mais uma vez. Desta vez foi direto para a caixa postal. Quer dizer, ele rejeitou a ligação. Marina caminhou de volta devagar. Na farmácia ela não entrou. Na feira também não. As vitaminas podiam esperar, as maçãs também. Ela ia para casa e caminhava mais rápido do que de costume. Na entrada do prédio, esbarrou com uma vizinha. Ela disse algo sobre o tempo. Marina acenou, respondeu fora de contexto. No elevador, olhou para as próprias mãos. Os dedos continuavam frios. No seu andar, saindo do elevador, Marina inexplicavelmente diminuiu o passo. Aproximou-se da porta e parou a 3 passos. A linha de sal ainda estava na soleira, fina, branca, reta, igualzinha à da manhã. Só que agora Marina já não a via como uma bobagem de velha. Ela olhava para ela e sentia no peito um incômodo silencioso e desagradável. Marina se inclinou. A princípio, só para examinar mais de perto, abaixou-se de cócoras apoiando a mão na parede. A luz do corredor era fraca, a lâmpada no teto piscava, e foi preciso inclinar um pouco a cabeça para enxergar direito. O sal não era o mesmo. Quer dizer, o sal era o mesmo, mas o desenho nele havia mudado. De manhã a linha estava uniforme como se traçada à régua. Agora, no meio, perto da porta, havia uma marca nítida impressa na linha branca. Pequena, feminina, bico fino, salto fino, desenho delicado da sola. Uns losangos, talvez, ou pequenos zigue-zagues. A marca estava fresca, limpa, como um carimbo. Marina se levantou devagar. O coração bateu mais quieto do que de costume, mas cada batida se sentia separada, como se alguém desse pancadinhas no peito por dentro. Ela olhou para os próprios tênis, cinzas, macios com bico arredondado. Nenhum salto, nenhum zigue-zague. A sola plana, estriada de forma esportiva. Daniel havia saído de manhã com sapatos de escritório. Seu pé era grande, número 43, bico largo. Aqui havia uma marca quase de criança pelo tamanho. Calçado feminino fino, salto estreito, não grosso. Alguém tinha entrado em seu apartamento. Marina ficou parada diante de sua própria porta e não conseguia se mover. No corredor havia silêncio, apenas em algum lugar lá em cima pingava uma torneira. De baixo veio o som de uma porta fechando. Marina estremeceu e se virou bruscamente. Ninguém. A escada vazia. Ela pegou o celular. As mãos não obedeciam bem. Abriu a câmera. Primeiro fotografou toda a linha de sal. Plano geral. Depois se inclinou e fez uma foto da marca separada, mais de perto. Depois ainda mais de perto, para mostrar o desenho da sola. Depois se afastou um passo e fotografou a porta, o tapete, que de fato estava levemente deslocado 2 ou 3 milímetros para o lado. Mas Marina colocava seu tapete exatamente alinhado ao piso. Ela fotografava metodicamente, como se alguém invisível estivesse ao lado sussurrando. Fotografa isso, fotografa aquilo, vai precisar depois. Quando guardou o celular no bolso, percebeu que as palmas das mãos estavam suadas. Curioso. Os dedos frios, mas as palmas úmidas. Marina pegou as chaves. A fechadura hoje girava com um clique suave, como sempre. O mesmo som, a mesma fechadura. Mas Marina, pela primeira vez em mais de 20 anos, abria a própria porta pensando: o que vou encontrar lá dentro? Ela passou cuidadosamente por cima do sal, sem tocar na marca, e entrou. O apartamento estava quieto, quente, cheirando ao lar de costume. O leve cheiro do mingau da manhã, um pouco de colônia masculina, o pó das radiadores. A luz do corredor ela não acendeu, passou na penumbra. Tirou a jaqueta, pendurou no cabide. A jaqueta de Daniel estava no cabide pela manhã,
O segundo blusão dele não estava. Normal. Tudo normal. Passou para a sala. As cortinas como estavam pela manhã, parcialmente abertas. As almofadas do sofá nos seus lugares. O controle remoto sobre a mesa, ao lado da revista que Daniel havia folheado na véspera. A caneca do café da manhã ainda estava na pia. Marina percorreu o cômodo com os olhos devagar, sem pressa, como se visse sua própria casa pela primeira vez. À primeira vista, nada. Nenhum objeto virado, nenhum sinal de revira. Se uma mulher havia procurado algo, tinha procurado com cuidado. Marina foi à cozinha, abriu a geladeira, só para verificar se a comida estava lá. Pensamento tolo, mas ainda assim estava tudo no lugar. Iogurtes, o recipiente com o arroz de ontem, um pote de geleia. Os armários iguais. Na mesa, o açucareiro, o saleiro, a pimenteira. Ninguém parecia ter estado aqui. Então ela foi para o quarto. E foi de lá, já da soleira, que algo a prendeu. A portinhola do cômodo antigo. Aquele cômodo ficava junto à parede do fundo, perto da janela. Madeira escura, pesado, de quando a mãe estava viva. A mãe o havia trazido quando foi morar com elas depois da morte do pai, e depois o deixou para Marina. Daniel sempre reclamava que ocupava metade do quarto e arruinava toda a decoração moderna. O museu da sua mãe, dizia ele. Quando a gente vai se livrar disso tudo? Marina não se livrava. Era tudo o que lhe restava da mãe. Agora, uma das portinholas estava meio fechada. Não escancarada, não encostada, mas também não completamente fechada, como se alguém tivesse fechado depressa, sem olhar, sem conferir se a trava havia encaixado. Marina sempre fechava aquela portinhola até um clique. O cômodo tinha um som especial. A mãe sempre o fechava assim. Toque. Agora não havia toque. A porta simplesmente estava encostada. Marina se aproximou. Abaixou-se na frente do cômodo. Embaixo, no chão, havia algo branco. Um pedacinho de papel, pouco maior que uma unha. Uma tirazinha fina. Como se alguém houvesse cortado a página cuidadosamente com uma estilete e não tivesse notado que uma fina fatia caiu. Marina pegou o pedacinho, levou aos olhos. O papel era velho, amarelado, espesso, daquele tipo de papel que raramente se vê hoje. Era papel dos cadernos da mãe. O coração bateu uma vez forte, depois outra. Depois voltou a bater mais quieto, mas de alguma forma irregular. Ela abriu a portinhola completamente. Por dentro estava tudo no lugar. Pilhas de cartas amarradas com barbante fino, um maço de fotos no envelope antigo, uma pequena caixa de madeira com tampa escura, aquela mesma em que a mãe guardava as amostras. As amostras. Na infância, Marina as chamava de os frasquinhos da mamãe. Pequenos flaconetes de vidro com tampas esmeriladas e papéis com nomes escritos à mão. Íris, canela com laranja, jasmim, rosa, prova. Aquela caixa estava ali, no lugar, e a tampa parecia estar como sempre. Marina mesmo assim a abriu, verificou. Todos os flaconetes estavam em seus nichos. Então ela pegou os cadernos. Os cadernos da mãe eram 3. Um grosso, de capa marrom, em que Dona Paula transcrevia anotações de trabalho a limpo. Um mais fino, de capa cinza de cartão, com rascunhos e referências. Um terceiro, o menor, azul de cantos duros. Neste último, a mãe registrava suas primeiras experiências, ainda quando estava começando na fábrica. Marina colocou os 3 cadernos sobre a colcha da cama e abriu o marrom, o principal. No começo, só foi folheando. A caligrafia familiar da mãe, uma letra feminina cuidadosa, inclinada, levemente ornamentada. Colunas de números, percentagens, gramas, abreviações químicas que Marina nunca havia entendido. Nomes de aromas, bergamota, ylang-ylang, almíscar, baunilha. Em cada página, a mão da mãe. Nas margens, anotações a lápis dela mesma. Tentei não. Reforçar o fundo. Pesado demais. E de repente um espaço vazio. Marina virou a página de volta. Entre 2 folhas havia uma fenda quase imperceptível ao toque, fina, uniforme. E logo depois dessa fenda
A página seguinte continuava como se nada houvesse acontecido, mas o sentido não fluía. Havia o início de uma fórmula, notas de topo, parte seca, 6%, 4%, e na página seguinte já estava a montagem final, a verificação de fixação. Entre elas deveria haver o meio, a descrição do coração do aroma, a parte mais importante. Marina enfiou o dedo sob a lombada e viu. A página não estava arrancada. A página estava cortada com cuidado, junto à lombada, com uma lâmina de estilete. Ela foi virar mais páginas, mais um lugar assim, e mais um. 3 páginas da parte mais importante do caderno. No caderno cinza fino, também faltavam 2 páginas. No azul pequeno, 1. Marina sentou na cama e ficou segurando os cadernos. Lá fora começou uma garoa fina. As gotas batiam no peitoril. Algum carro passou longe. Por dentro, ficou muito quieto, não com medo. Quieto mesmo, como acontece quando uma pessoa pela primeira vez captura uma grande verdade e ainda não sabe o que fazer com ela. Ela olhou de novo para o pedacinho de papel que segurava na outra mão. Pequenininho, com uma das bordas o corte limpo e reto. Aquele pedaço havia caído quando a página foi cortada. Cortaram com cuidado, mas erraram um pouco, e uma tirazinha fina ficou para trás. Marina se levantou e percorreu o apartamento de novo, desta vez com outros olhos. No corredor, perto da porta, o tapete deslocado 3 milímetros. No cabideiro, o boné de Daniel levemente fora do lugar. No banheiro, a toalha pendurada reta, mas o gancho em que estava pendurada estava inclinado para o lado. No corredor, perto do armário de sapatos, estava a própria escova para a camurça, só que não onde ela a havia deixado, mas na prateleira de cima. Aquilo ela definitivamente não havia feito pela manhã. Alguém havia percorrido o apartamento com cuidado, sem mexer, sem desorganizar. Esse alguém sabia onde estava indo, sabia onde ficava o cômoda, sabia o que havia dentro, sabia quais páginas precisavam ser cortadas. Não era uma ladra qualquer, não era alguém ao acaso. Era uma mulher que havia vindo buscar papéis específicos, e foi então que Marina, pela primeira vez de verdade, pensou em Daniel. Ela se encostou no batente e fechou os olhos. Na cabeça, vieram tantos detalhes que antes ela não havia notado. Como Daniel, nos últimos 6 meses, havia insistido algumas vezes. Olha, quanto tempo mais a gente vai guardar essa papelada? Deixa eu te ajudar a organizar. Como certa vez ele entrou no quarto, quando ela estava tirando fotos, e ficou olhando para os cadernos por tempo demais. Como alguns meses atrás perguntou, como se fosse sem querer. Você entende o que está escrito nesses cadernos da sua mãe? É algo profissional ou são só bloquinhos? Marina havia respondido então, é o trabalho dela, fórmulas, mas eu não entendo nada disso. E Daniel acenou e não perguntou mais nada. Mas foi exatamente depois dessa conversa que ele parecia ter parado de reclamar do cômoda. Marina abriu os olhos. Na garganta havia um nó seco e desagradável. Não eram lágrimas. Era outra coisa. Ela olhou para o relógio. Daniel chegaria em algumas horas. Até lá ela precisava deixar tudo no lugar de forma que ele não notasse nada. Ela voltou ao corredor, tirou os tênis, pegou uma pá pequena e uma vassoura, abriu a porta. A linha de sal ainda estava no piso, e a marca sobre ela era nítida, feminina. Marina, mais uma vez por precaução, fotografou tudo de perto. Depois varreu o sal cuidadosamente para a pá, despejou num pequeno envelope de papel de pão, dobrou a abertura e amarrou com linha. Enfiou esse embrulhinho na bolsa, no bolsinho mais interno, sob o forro, o lugar onde Daniel nunca olhava. Depois passou um pano úmido no piso junto à porta, ajeitou o tapete, fechou a porta, voltou ao cômoda, dobrou os cadernos cuidadosamente como estavam antes. Sua mãe sempre colocava o mais grosso embaixo, os 2 mais finos em cima, com as lombadas para o mesmo lado. O pedacinho de papel Marina não colocou de volta no chão. Ela o colocou num livro na mesinha de cabeceira, entre as páginas, marcando o lugar com um sinalzinho.
Fechou a portinhola do cômoda tão entreaberta quanto estava, exatamente o mesmo milímetro como a visitante havia deixado. Se Daniel porventura olhasse no quarto, deveria ver exatamente o que esperava ver. Que achasse que tudo havia corrido como planejado. Marina colocou a chaleira, sentou-se à mesa da cozinha. As mãos não tremiam mais, só os dedos continuavam frios. Ela os aquecia na xícara e olhava pela janela. A chuva havia intensificado. Pela vidraça corriam riachinhos tortos. À noite, Daniel voltou quase no horário, abriu a porta com a própria chave, barulhou no corredor tirando os sapatos, assobiou alguma coisa. Marina ouviu ele pendurar a jaqueta, passar para o cômodo e espreitar pela cozinha. E aí, minha provedora? Ele sorriu. Salvou o marido? Cadê o terno? Marina ergueu os olhos para ele. Ele tinha o mesmo rosto de manhã, tranquilo, levemente cansado, com as ruguinhas habituais ao redor dos olhos. O rosto de um homem que havia mais de 20 anos lhe colocara a aliança no dedo, que a segurou pela mão no hospital, quando ela perdeu a sensibilidade nas pernas após uma cirurgia, que com ela havia enterrado sua mãe. Daniel, disse ela com calma, na lavanderia me disseram que o terno foi retirado de manhã. Ele ficou parado por um segundo muito curto. Se Marina não estivesse observando especialmente o rosto dele, não teria notado. Ah, é verdade. Ele bateu na própria testa com a palma da mão. Esqueci de te avisar. Foi a Karine, minha assistente. Ela estava passando por lá. Disse para ela ir buscar. Achei que te ligaria na hora e esqueci. Tá vendo como foi o dia? Não fica brava. Não estou brava, Marina respondeu tranquilamente. Só ficou esquisito. Fui lá e o terno já tinha sido retirado. Me perdoa, sou um idiota. Ele deu um passo até ela, beijou-a na têmpora, igualzinho à manhã. Mas pelo menos você saiu para dar uma voltinha. Mas pelo menos saí para dar uma voltinha, ela repetiu. O que tem para jantar? Vou esquentar os hambúrgueres. Ele sentou à mesa, começou a falar sobre o trabalho, uns fornecedores, um engarrafamento na ponte. Marina colocava o prato na frente dele, servia o chá, respondia e entendo. Por dentro havia aquele mesmo silêncio de antes, perto do cômoda. Ela olhava para o marido e pela primeira vez em mais de 20 anos o via como um estranho. Não como Daniel, com quem havia compartilhado todo aquele tempo, mas como um homem que naquela manhã havia deliberadamente a mandado para fora de casa para que alguém, por acordo com ele, entrasse ali e arrancasse o mais importante dos cadernos da mãe. À noite, quando Daniel adormeceu, Marina se levantou em silêncio da cama. Descalça, de camisola, foi até o cômoda, segurando devagar a portinhola com o dedo para não fazer clique, tirou os cadernos e os levou para a cozinha. Fechou a porta, acendeu a lampezinha acima da mesa, pegou o celular e, no silêncio total, ao som do respirar tranquilo do marido vindo do quarto, fotografou tudo. Os cortes lisos junto às lombadas, os lugares vazios, o pedacinho de papel em close, o recibo da lavanderia com o horário matinal de retirada, o embrulhinho com o sal. Cada foto ela conferia 2 vezes para que ficasse nítida, para que o detalhe fosse visível. Quando terminou, ficou um tempo sentada. Lá fora a chuva havia parado. Restava apenas o brilho molhado do asfalto sob o poste. No silêncio, Marina de repente sentiu uma vontade muito grande de conversar com a mãe. Não em voz alta, só dizer mentalmente: Mãe, me perdoa, não protegi seus cadernos. E logo responder com a voz dela: Não chore, filha. Pensa. De manhã, quando Daniel saiu, Marina se vestiu rápido, pegou a bolsa. Nela, no bolsinho, estava o embrulhinho com o sal, e ela desceu para o pátio. A velha estava sentada num banco perto da segunda entrada, no mesmo lenço escuro, com as costas eretas, como se estivesse esperando. Marina se aproximou, parou na frente dela, olhou nos olhos. Quem é a senhora? Disse ela em voz baixa. E como sabia? A velha não estremeceu, não desviou o olhar. Olhou para Marina de baixo para cima, entrecerrou os olhos levemente
e apontou para o banco ao lado. Senta, filhinha. De pé, não se fala de assunto assim. Marina sentou. O banco estava úmido. A chuva noturna ainda não havia secado, e o frio atravessou a calça imediatamente. A velha tirou do bolso um jornal dobrado, rasgou um pedaço e colocou-o sob si. Um segundo pedaço pôs para Marina. Em madeira nua não pode, disse ela. Na nossa idade tudo passa pela coluna. Obrigada, Marina respondeu mecanicamente. Por algum tempo ficaram sentadas em silêncio. O pátio estava vazio. Só o zelador num canto distante varrendo folhas numa pilha, devagar, em movimentos largos, esfregando a vassoura. Em algum lugar no terceiro andar, alguém abriu a janela e de dentro vazou uma melodia velha e suave do rádio. A velha escutava aquela melodia com a cabeça ligeiramente inclinada, e Marina de repente notou que, de perto, o rosto dela não era nada assustador, seco, cheio de rugas, mas sereno. Eram as mãos de uma mulher que havia trabalhado a vida toda. Me chamo Dona Zita, disse ela por fim. Não sou cartomante, filhinha, nem cigana como alguns murmurarão por aí. Sou só uma velha que tem muitos anos nos pés. E o sal? Por que a senhora despejou o sal? Como eu ia te falar de outro jeito, chegar até você e dizer, Marininha, vão te roubar hoje, o que você me responderia? Teria dito, vai embora, vovó, não tenho tempo. E teria razão. No banco perto da entrada todos são espertos, mas quando é para valer, ninguém acredita em ninguém. Presságio é diferente. Sal na porta, quieto, estranho, fica na cabeça. Eu sabia, se você tiver ao menos um fiozinho de intuição, à noite você vai se inclinar e olhar, e vai ver. Ela fez uma pausa. Afinal, não te disse um presságio. Te disse a verdade. Só a embrulhei num lenço. Marina baixou os olhos. Na palma da mão estava o embrulhinho com o resto do sal. Ela o tirou, desdobrou, um punhadinho branco sobre o papel. Eu juntei, disse Marina em voz baixa, e fotografei a marca. Muito bem, você pensa. Dona Zita acenou com a cabeça. Como a senhora me conhece? Conheço você há muito tempo, filhinha. Só você não me conhece. Trabalhei com sua mãe. Marina virou a cabeça tão bruscamente que estremeceu o botão do colarinho. Com a mamãe? Com Dona Paula naquela fábrica, sabe? A de perfumaria, onde ela era química. Eu comecei lá no início na esteira de embalagem, depois me transferiram como auxiliar para o laboratório. Não como química, não. Não tive cabeça para isso. Só para lavar as cubetas, organizar os frasquinhos, passar os vidrinhos. Uma pessoa pequena, invisível. Ela juntou as mãos no colo. E quando você é uma pessoa pequena, ninguém te considera gente. Falam na sua frente de tudo, como se você fosse um banco. Ouvi muita coisa em 20 anos por lá. Não me lembro da senhora, disse Marina, desorientada. Mas eu me lembro de você. Você veio até a mãe na portaria umas 3 vezes. Tinha uma trança comprida, clara. Ficava lá na portaria conversando com o porteiro, e Dona Paula saía, e o rosto dela mudava como se acendesse uma luz. Ela te amava muito, filhinha. Algo dentro de Marina se deslocou. Não eram lágrimas. Marina não estava acostumada a chorar. A mãe a havia ensinado. Chorar é o último recurso. Primeiro pensa. Mas a garganta ficou quente. Ela se virou para olhar para o zelador. Viu como ele ajuntava as folhas numa pilha para que Dona Zita não visse seus olhos. Dona Paula era especial entre nós, continuou a velha. Uma cabeça, um talento. Sabe, tem mulheres com um faro para cheiro como cachorro de caça. Ela chegava perto de um frasco, 2, 3 vezes cheirava. E logo, aqui tem almíscar demais, precisa tirar. Aqui está azedo, o topo está sobrecarregando. A direção brigava. Paula, para de se exibir, faz o que mandam. Mas ela não conseguia de outro jeito. Ela fazia para as pessoas, para a beleza, não para o relatório. E o que aconteceu? Você não sabe? Eu sabia que a mamãe desenvolveu alguma coisa. Sabia que o trabalho dela não foi aprovado. Ela não gostava de falar sobre isso. Não gostava porque doía. Dona Zita suspirou. Dona Paula criou um perfume tal que todos no laboratório que cheiravam a amostra ficavam mudos.
Eu sou uma mulher simples, não entendo de perfume. Mas quando abri aquele frasco pela primeira vez, naquele ano minha mãe havia morrido e eu andava destruída. Eu cheirei aquele aroma e chorei. Não de tristeza, mas porque me lembrei de como na nossa casa crescia jasmim, e a mãe estendia roupa no quintal, e eu pequena corria embaixo daquela roupa, entende? Não eram perfumes, era o tempo que voltava. Marina escutava e apertava o embrulhinho com o sal na palma da mão. E não aprovaram? Não aprovaram. Sabe por quê? Porque o vice-diretor era um tal de Arthur Figueiredo, um tipo escorregadio. Ele não levou a fórmula à produção, mas chamou Dona Paula no escritório e disse: Paula, entregue a fórmula para a fábrica. A gente lança, registra em nome coletivo. Que é como se diz, se não vetam. Mas coletivo significa que não é dela, de ninguém especificamente. É da fábrica, que em 3 anos deixou de existir. E dele pessoalmente. Dona Paula não era boba. Entendeu que queriam tomar a fórmula, apagar o nome dela, e depois lançar aquele aroma separado, fora da fábrica, e ganhar dinheiro de um jeito que ela não veria nem um frasquinho. Ela se recusou, disse: então fica parado, e levou os cadernos para casa. Arthur Figueiredo nunca perdoou. Começou a persegui-la, cortar bônus, meter advertências. Dona Paula aguentou mais 2 anos, depois foi embora. Você talvez não se lembre, era jovem. Lembro. A voz de Marina ficou baixa. Lembro a mamãe chegando à noite e ficando sentada na cozinha calada. Achei que era cansaço. Na verdade, ela estava chorando por dentro. Chorava, confirmou Dona Zita. Mas na sua frente nunca. Isso eu sei porque ela me disse certa vez. Zita, na frente da filha não pode. A filha tem que ver a mãe forte. Marina virou a cabeça. Dona Zita olhava para um lado. E agora, continuou a velha, escuta o resto. Depois da fábrica, trabalhei numa pequena padaria. Depois fui vigia e, por fim, me aposentei. Mudei para cá, para a casa da minha sobrinha. Ando, passeio, não incomodo ninguém. Aí, 1 mês atrás, eu estava num ônibus indo para a UBS, e numa das paradas desce um homem de casaco elegante, não pobre, e com ele uma jovem de casaco claro e salto alto, e vão para um centro empresarial. Nem teria prestado atenção, casais há muitos, mas o homem se vira e acena para um terceiro que sai de um carro. E esse terceiro é Arthur Figueiredo. Velho já, mas o reconheci na hora. Sabe, tem rostos que não se esquecem, especialmente quando você olhou para eles por 20 anos. E o homem de casaco elegante é o seu marido, Marininha. Marina gelou. Lá em cima, em algum lugar, uma janela fechou com estrondo. O zelador se apoiou na vassoura por um instante. Daniel, ela disse quase sem voz. Daniel. Cheguei em casa, sentei e pensei, o que Daniel tem a ver com o velho Arthur? Arthur, fora aquela fórmula, não tem nada. Depois da fábrica, ficou se virando em todo lugar. Fui investigar com cuidado. Tenho uma ex-laboratorista, Tamara, ainda viva. Uma boa mulher. Liguei para ela. Ela disse, Zita, o Arthur agora é consultor numa empresa de cosméticos, a Lavanda Brasil. Eles vão lançar uma linha nova, perfumaria. Lavanda Brasil, repetiu Marina. Já ouviu falar. Vi o cartão de visita no porta-documentos de Daniel. Muito bem, disse Dona Zita com calma. Então escuta o resto. Voltei àquele centro empresarial mais uma vez. Sentei num banco na frente. Velha é velha. Quem vai me notar? Quem vai prestar atenção em mim? Ninguém. Fico lá, leio o jornal. Vejo que seu Daniel aparece de novo com a mesma jovem de casaco claro e com Arthur. Entram num café no térreo. Eu também entrei. Sentei na mesa do lado. Pedi um chá. Daniel falava baixo, mas na velha idade afinei os ouvidos. Ouvi trechos. Sobre cadernos, sogra, sobre não entende o que tem em mãos, sobre com o tempo a convenço ou a gente mesma leva. Aí, 1 semana depois, já estava vendo aquela jovem no seu pátio. Ela passou aqui umas 2 vezes, ficou parada na entrada olhando para o celular. Entendi. Estão fazendo reconhecimento. Marina expirou devagar. O nome dela é Karine, disse ela. Daniel diz que é a assistente dele. Assistente.
Dona Zita sorriu. Assistente. Em qual trabalho? Agora está claro. E aí o Sal de onde veio? O Sal foi antes de ontem. Estava sentada no banco lá no pátio. Já estava tarde, anoitecendo. Seu Daniel saiu do prédio para fumar, ficou num canto com as costas na parede e falava com alguém no celular. Achou que não tinha ninguém por perto. E eu estava sentada quietinha. Ele não me notou. Velha, né? Velha. Que interesse tenho? Ouço. Amanhã ela sai às 11 por uns 40 minutos. Pega só as páginas que precisa e a caixinha. Não mexa no que não é necessário. E ali entendi que não podia mais esperar. Marina estava sentada com os cotovelos apoiados nos joelhos. O pátio estava igual, cinzento, molhado, mas o mundo dentro dela havia mudado. O que até aquela manhã ela apenas sentia na pele, agora havia ganhado nomes, funções, rostos. Dona Zita, disse ela baixinho, a senhora poderia ir comigo até essa Tamara? Quero ouvi-la pessoalmente. Claro. A velha acenou como se só estivesse esperando isso. Vamos agora mesmo se quiser. Chegaram a Tamara na hora do almoço. Tamara morava num pequeno apartamento de um cômodo no quarto andar sem elevador. Abriu a porta ela mesma, baixinha, grisalha, de roupão doméstico, de chinelos no pé descalço. Viu Dona Zita, abraçou-a. Viu Marina, observou-a bem. Nossa, uma cara da mãe, disse baixinho. Só os olhos são do pai. Entrem. Na cozinha de Tamara havia vasos de babosa e gerânio no peitoril. Na mesa, toalha de plástico com estampas de flores, um prato de bolachas, uma bule de chá numa capinha tricotada. Tamara logo colocou a chaleira, cortou o queijo, tirou um pote de geleia do armário. Assim era o costume delas. Primeiro o chá, depois a conversa. Dona Zita sussurrou algumas frases no ouvido dela. Tamara acenou. Sentou-se à mesa com elas e ficou olhando para Marina por um tempo. Eu respeitava Dona Paula, disse ela por fim. Ela era a única de nós que trabalhava não pelo salário. Tenho algo guardado daqueles tempos. Espera. Ela saiu, voltou com uma pasta fina e velha de cartão. Os cordões estavam amarrados num laço. A letra da mãe na etiqueta. Laboratório, cópias. Tamara desamarrou os cordões com cuidado, como se fossem coeiros de bebê. Quando nosso laboratório fechou, ela contava, todos os papéis foram para o arquivo. Mas eu tinha o hábito de fazer cópias para mim, não para roubar nada, mas porque não acreditava que esses papéis sobreviveriam. E não era à toa. 2 anos depois, o arquivo pegou fogo. Lembra, Zita? Lembro. Todo mundo comentou aquele incêndio. Então, Tamara tirou cuidadosamente folhas amareladas. Esses são os laudos de teste. Vê, aqui está o aroma marcado. Amostra número 17. Aqui os pareceres. Aqui a composição em linhas gerais, sem as proporções exatas. E aqui, olha, a assinatura. Desenvolvedora. Paula S. Menezes. É a letra dela. Conheço como a minha. E aqui também. Um memorando interno. A recusa de aprovar a amostra para a produção. Assinatura de Arthur Figueiredo. Data. Marina pegou as folhas. O papel era leve, levemente áspero. Num canto de uma das páginas, uma pequena mancha de gordura. Tão caseira, tão da mãe. Dona Paula sempre trabalhava à mesa e tomava chá. Às vezes pingava uma gota. Tamara, disse Marina, na sua opinião, se eles restaurarem a fórmula agora, conseguem registrá-la em nome deles? Sem as páginas originais, não. Eles têm fragmentos de conhecimento. Na cabeça de Arthur, alguma coisa. Mas a fórmula exata, ele não se lembra, tenho certeza. Precisavam dos cadernos da sua mãe. As proporções exatas. Sem elas não fazem nada, mas com elas fariam e submeteriam como criação própria. E se eu tiver os laudos com o nome da minha mãe? Então é uma história completamente diferente. Tamara sorriu levemente. Então você tem em mãos mais do que eles. Você tem a autoria. Falaram por quase 2 horas. Marina saiu da casa de Tamara com a pasta embaixo do braço. Tamara lhe deu tudo o que havia guardado ao longo dos anos. Deu assim, sem mais. Disse, prometi para Dona Paula. Em vida não servi de nada. Para você sirvo. À noite, em casa,
Marina esperou Daniel ir para o chuveiro e foi até o corredor em silêncio. Na prateleira de baixo do armário ficavam o casaco e a pasta de documentos dele. Verificou os bolsos do casaco de inverno, vazio, os bolsos do paletó, um lenço dobrado em quadrado. A carteira Daniel sempre carregava com ele, mas hoje havia ficado preguiçoso e a deixado no bolso da jaqueta pendurada no corredor. Marina tirou silenciosamente a carteira. Abriu. Cartões, dinheiro, um recibo de farmácia e um cartão de visita fino, branco, com letras douradas. Lavanda Brasil. Carine Souza, assistente do setor de desenvolvimento. No verso, um número de celular escrito à mão de Daniel. Não impresso. A letra dele. Marina fotografou dos dois lados. E mais um recibo, pequeno, em papel fino. Confecção de cópia de chave. A data era de um dia antes de Daniel pedir que ela fosse à lavanderia. O endereço do chaveiro ficava a poucos minutos de casa. Marina olhou para aquele recibo e pensou como tudo era simples. Daniel havia feito a cópia com antecedência, entregado a Carine. De manhã, mandou Marina para fora sob o pretexto do terno, que Carine já havia retirado. Carine entrou com a cópia da chave, abriu o cômoda, cortou as páginas, pegou e foi embora. Pronto. E ninguém saberia de nada, se uma velha mulher que todos consideravam estranha não tivesse jogado uma pitada de sal diante da porta. 2 dias depois, Daniel trouxe do trabalho uma pasta, sentou na frente de Marina na mesa da cozinha, colocou papéis na frente dela. Marininha, disse ele com suavidade, olha, conversei com umas pessoas. Eles lidam com arquivos antigos. Estão dispostos a pegar os registros da sua mãe, os frasquinhos, os cadernos, tudo. Pagam bem. Eu sei que é difícil se desfazer de tudo isso, mas, minha querida, está só juntando poeira. E você compra alguma coisa para você, a gente vai finalmente para um sítio descansar. Tá precisando. Ele empurrou o contrato. Marina o pegou e leu com cuidado. No topo, Lavanda Brasil. A seguir, formulações vagas, materiais pessoais de família, amostras, direito de uso posterior a critério do comprador. Nenhuma palavra fórmula, nenhuma palavra autoria, nenhuma menção ao nome de Paula Menezes. E um valor de fato razoável, mas ridículo comparado ao que ela agora sabia sobre o preço daquela fórmula. Marina lentamente ergueu os olhos para o marido. Daniel, disse ela com calma, preciso de alguns dias para pensar. Claro, minha querida, não estou com pressa. Ele sorriu com aquela meia sorriso habitual dos últimos 20 anos. Na manhã seguinte, Marina, Dona Zita e Tamara foram juntas a um advogado. O advogado era a indicação de Tamara, seu ex-genro, um homem de uns 40 anos, de óculos. Falava de forma curta e objetiva. Marina colocou tudo na frente dele. Fotos da marca no sal, o próprio embrulhinho. Fotos dos lugares cortados nos cadernos, o pedacinho de papel, o recibo da lavanderia com o horário matinal, o recibo da cópia da chave, a foto do cartão de visita de Carine, as cópias dos laudos com a assinatura da mãe, o contrato da Lavanda Brasil. O advogado folheava, fazia anotações no bloco, acenava. As chances são boas, disse ele por fim, tirando os óculos. Vocês têm 3 pilares. Primeiro, os cadernos originais com os lugares cortados como evidência de subtração de documentos. Segundo, a cópia dos laudos com a autoria da mãe comprovando de quem é o desenvolvimento. Terceiro, vestígios de entrada ilegal no apartamento, mais o depoimento das testemunhas, Dona Zita, Tamara, a atendente da lavanderia. Nenhum documento da Lavanda Brasil deve ser assinado em hipótese alguma. Hoje mesmo registramos o boletim de ocorrência e damos início ao processo. Vou preparar tudo. E Daniel? Marina perguntou baixinho. O advogado olhou para ela com atenção. Daniel, infelizmente, não é só o marido nessa história. Daniel nessa história é suspeito de participação. Prepare-se para isso. Marina baixou os olhos, ficou quieta, depois ergueu a cabeça e disse: Tranquila, estou pronta. Os documentos foram registrados naquela mesma noite. O advogado ficou no computador digitando rápido. De vez em quando perguntava a Marina uma coisa ou outra. Dona Zita ficava ao lado dela e a segurava pela manga.
não para acalmar, mas simplesmente para que Marina sentisse que havia um ser humano por perto. Tamara separava os laudos por data. Quando assinaram o último documento, as mãos de Marina não tremiam mais. Ela assinou com letra reta e legível, como havia assinado folhas de controle a vida toda. Em casa, Marina não disse nada a Daniel. Esquentou o jantar, sentou na frente dele, perguntou como tinha sido o dia. Ele respondia, fazia graça, contou de um fornecedor que atrasou para uma reunião. Marina olhava para o rosto dele e pensou pela primeira vez como era fácil para ele mentir. Não vacilava, não se apressava, olhava nos olhos. Entendeu que ele provavelmente já o fazia há muito tempo. Ela simplesmente não sabia antes o que observar. Você pensou no arquivo da sua mãe? Ele perguntou de passagem, servindo chá para si. Pensei. Podemos conversar no sábado? Tudo bem, ele sorriu. No sábado, então. Na manhã da sexta-feira, Daniel ligou do trabalho e disse que no sábado às 10 a esperavam no escritório da Lavanda Brasil. Lá ficava melhor. Tinha sala de reunião, um advogado, tudo assinariam rapidinho e depois iriam almoçar. Marina disse, tudo bem, vou. No sábado ela se arrumou com cuidado, sem elegância, de modo funcional como para o trabalho. Gola alta cinza, sapatos confortáveis. O cabelo preso num coque baixo, como a mãe usava. Colocou na bolsa a pasta com as cópias dos documentos. Dona Zita e Tamara foram num carro separado com o advogado. Combinaram que entrariam 10 minutos depois dela. O escritório da Lavanda Brasil ficava num prédio novo com portas de vidro. Daniel esperava no saguão. Abraçou-a pelos ombros. Por que tão séria? Relaxa, minha querida, está tudo bem. É que estou nervosa. Bobagem. Na sala de reunião, os receberam 3 pessoas. À mesa longa estava o advogado da empresa, um homem de uns 50 anos de terno escuro, com o rosto cansado. Ao lado, um homem magro e idoso de óculos caros. Arthur Figueiredo. Marina o reconheceu imediatamente, embora o visse pela primeira vez, pelo jeito como ele a olhava. Assim olham as pessoas que esperaram um momento por muitos anos. E a terceira era Karine, jovem, magra, de casaco claro que agora estava pendurado no encosto da cadeira. Sob o casaco, um terninho cinza, bem ajustado. Nos pés, sapatos escuros com bico fino e salto estreito. Marina baixou os olhos para os sapatos e os deteve um segundo a mais do que o necessário. O desenho da sola estava parcialmente visível quando Karine virou levemente o pé. Os mesmos pequenos zigue-zagues. Marina, muito prazer. Karine sorriu, suave, de modo profissional. Por favor, sente-se. Marina sentou. Daniel sentou ao lado, pôs a mão no encosto da cadeira dela. O advogado da Lavanda empurrou o contrato. Então, precisamos que a senhora assine a transferência do arquivo. O valor é o mesmo que foi discutido com Daniel. Um momento, disse Marina com calma. Antes de assinar, quero mostrar algumas coisas. Daniel olhou para ela levemente surpreso. Marina, o que foi? Nada, quero mostrar. Ela abriu a pasta e começou a tirar as folhas uma por uma, sem pressa. A primeira foi a foto da linha de sal branco diante da porta. A segunda, uma foto ampliada da marca feminina sobre aquele sal, com o desenho da sola nítido, bico fino, salto estreito, pequenos zigue-zagues. Marina colocou a foto bem no meio da mesa e a empurrou levemente em direção a Karine. Karine, involuntariamente, baixou os olhos para os próprios sapatos e, em seguida, encolheu os pés embaixo da cadeira. Aquele movimento foi suficiente para que o advogado da empresa se tensionasse e devagar pousasse a caneta. A terceira foi a foto dos lugares cortados no caderno da mãe. A quarta, o pedacinho de papel em close. A quinta, o recibo da cópia da chave com a data. A sexta, o recibo da lavanderia com o horário matinal de retirada. A sétima e oitava, as cópias dos laudos com a assinatura de Paula S. Menezes. Daniel estava sentado em silêncio. O rosto ficara cinzento como asfalto após a chuva. Naquele momento bateram na porta. Sem pausa entraram o advogado dela, Dona Zita, Tamara, e atrás deles, um delegado de roupas civis com sua identificação funcional. Arthur Figueiredo olhou para Dona Zita
e no começo não a reconheceu. Depois reconheceu. Algo tremeu no canto de seus lábios. O que é essa palhaçada? Tentou dizer em voz alta. Não é palhaçada, Arthur. Dona Zita lhe respondeu com calma, sem raiva. Você começou isso há 30 anos e a gente hoje termina. Uma velha vai me dar lição? Você sempre olhava por cima daqueles que estavam ao seu lado, disse Dona Zita com a mesma serenidade. Por isso não notou quem se lembrou de tudo. O delegado se apresentou, pediu a Karine que abrisse a pasta de trabalho que estava na frente dela. Karine empalideceu, hesitou. O advogado da lavanda disse a ela baixinho. Abra. Entre as cópias dos contratos, cuidadosamente guardadas como marcadores de página, estavam as páginas recortadas, aquelas com o corte junto à lombada. Marina reconheceu a caligrafia da mãe imediatamente, inclinada, com leves ornamentos. O delegado pediu a Daniel para mostrar o celular. Daniel tentou se levantar e empurrar a cadeira. O delegado repetiu com calma. Daniel, o celular, não complique. O advogado da lavanda, nisso, se afastou um pouco de Daniel para o lado e disse baixinho para os seus. Eu represento a empresa. As questões pessoais de funcionários e terceiros não me dizem respeito. Na correspondência das últimas semanas estavam mensagens curtas. Karine. Busquei o terno, a chave funcionou. 3 páginas do cômoda, como você disse. E a resposta dele, na véspera. Ótimo. Amanhã às 11 ela sai. Pega e vai embora. 40 minutos. Na sala de reunião, ficou muito silencioso. Dava para ouvir apenas o telefone tocar no escritório atrás da parede. Daniel! Marina, pela primeira vez em todo aquele tempo, se virou para ele. Por quê? Ele primeiro ficou calado, depois começou a falar de modo confuso e apressado. Eu queria para nós. Achei que você não ia entender. Você mesma dizia que não entendia aquilo. Eu achei que a gente ia pegar o dinheiro, ir embora, viver direito. Quando eu disse que não entendia nada daquilo, não disse que era coisa sem valor. Ele ficou em silêncio, depois acrescentou como se de fora de si. Sua mãe ficou a vida toda sentada em cima disso tudo e não soube usar. Marina o olhou por um longo tempo, em silêncio. Algo dentro dela clicou, como antes no cômoda, e já não a soltou mais. Mais de 20 anos que havia vivido com aquele homem se tornaram em um segundo algo separado dela, como um casaco velho que se tira e coloca numa cadeira. Ela não lhe respondeu nada. O advogado da lavanda rapidamente recolheu sua cópia dos contratos para uma pasta. Ele já entendia que a empresa negaria tudo e jogaria a culpa sobre pessoas específicas. Foi assim que aconteceu depois. A Lavanda Brasil suspendeu o lançamento da linha durante as investigações e mais tarde se afastou oficialmente de Arthur e de Karine, iniciativa pessoal de um consultor e de uma funcionária de nível básico. A empresa não estava ciente. Mas os rascunhos dos contratos, as mensagens e os registros de chamadas levantados pelo delegado mostravam claramente o contrário. O processo contra Daniel, Karine e Arthur Figueiredo tramitou por vários meses. Violação de domicílio, furto de documentos, tentativa de apropriação fraudulenta de direitos autorais. Marina comparecia às audiências com calma, sem chorar, sem gritar, sem confrontar Daniel no corredor. Ela simplesmente prestava depoimento, respondia às perguntas e ia embora. O divórcio foi formalizado rápido, sem escândalos. O apartamento ficou com ela. Havia sido comprado antes do casamento com o dinheiro que Marina recebeu após a morte da mãe. O acervo da mãe Marina registrou por via de seu advogado como herança. As páginas recortadas que foram encontradas com Karine foram devolvidas ao processo e depois a Marina. Ela as colou de volta nos cadernos, com cuidado, com papel de seda fino ao longo da linha de corte. Ficou imperfeito. A costura era visível, mas Marina decidiu deixar assim. Que se veja, é parte da história. O nome de Paula S. Menezes foi oficialmente reconhecido nos documentos como autora da fórmula.
Por meio dos conhecidos de Tamara, Marina chegou a uma pequena oficina de perfumaria. Uma empresa familiar, marido e mulher, 2 artesãos. Eles cheiraram uma amostra feita a partir da fórmula restaurada e ficaram em silêncio por um longo tempo. Depois a esposa disse: "Queremos lançar isso." Mas com honestidade, com o nome dela. O contrato foi assinado na cozinha de Tamara naquela mesma toalha de plástico com estampas de flores. Marina leu as condições 4 vezes. Em todos os lugares estava escrito: pela fórmula original de Paula S. Menezes. A tiragem foi pequena, edição limitada. Os flaconetes eram simples, transparentes, com uma etiqueta branca e fina. Na etiqueta, o nome: Paula. A apresentação foi feita numa pequena sala ao lado da oficina. Vieram poucas pessoas. Familiares dos artesãos, alguns jornalistas de uma revista local especializada em perfumaria, 2 antigas amigas de Dona Paula que ainda a lembravam viva. Tamara chegou com um vestido novo, nitidamente nervosa, ajeitando o colarinho. Dona Zita no mesmo lenço escuro com que Marina a vira pela primeira vez. Só que o lenço estava recém-lavado e cheirava levemente a sabão. Marina ficou de pé diante da mesinha com os flaconetes. Queria dizer as palavras que havia preparado de antemão, mas esqueceu todas elas. Disse simplesmente: "Isso foi feito pela minha mãe. Há 30 anos. Ela dizia que queria devolver às pessoas a primavera mesmo no inverno. Sou muito grata a todos que estão aqui hoje." E pronto. Mais nada conseguiu sair. A voz falhou pela primeira vez em todos aqueles meses. Tamara disfarçadamente enxugou os olhos. O primeiro flaconete Marina presenteou a Dona Zita. Aproximou-se, estendeu para ela, sem dizer nada. Dona Zita o pegou nas mãos secas e pequenas. Abriu, aproximou do rosto. Por muito tempo não afastou. Depois fechou, olhou para Marina e disse baixinho: "Agora sim a primavera voltou." Marina a abraçou. Dona Zita era pequenina, ossuda, cheirava a lenço e a algo caseiro, quente. Ficaram assim uns segundos. Tarde da noite, em casa, Marina sentou na cozinha sozinha, preparou chá, aquele mesmo com limão. Na mesa à frente estava o embrulhinho de papel, aquele no qual havia juntado o sal da soleira. O sal estava levemente compactado, mas estava lá. Marina ficou girando o embrulhinho entre os dedos e pensando. Ela não acreditava em presságios e agora também não acreditava. O sal não havia previsto nada. Tinha simplesmente caído onde precisava e recebido em si a marca de um pé estranho. A velha mulher não era cartomante nem bruxa. Era simplesmente uma testemunha que teve o bom senso de descobrir como fazer uma mulher teimosa se inclinar e olhar. E Marina se inclinou e viu. Ela colocou o embrulhinho numa lata pequena de chá e guardou na prateleira. Não num lugar de destaque, mas também não num canto distante, de forma que se pudesse achar, se de repente esquecesse como às vezes a verdade chega sem trovão, sem raio, em silêncio, na soleira, na forma de uma linha branca que é suficiente não varrer até a noite. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam da história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.